vamos para a coletiva de Fernando Diniz. Vou botar aí na tela para a gente poder assistir. O treinador está falando lá diretamente do Maracanã. Demorou até um pouquinho mais hoje para poder chegar, né? Provavelmente comemorando também o resultado com o time, né? No vestiário. Vamos embora para a gente ouvir o que o Fernando Diniz falou na noite deste domingo. Diniz, boa noite. Marcelo Neves, Jornal o Globo. Parabéns pela vitória. E essa é a primeira partida que... Não é a primeira partida que você escala o Caio Paulista de lateral esquerdo, mas acho que é a primeira que em temperatura e pressão ele de fato pôde executar o papel de lateral. Eu queria a sua avaliação sobre a atuação do Caio hoje. E a segunda pergunta é sobre o Fred, se ele já está em condição de atuar e se é possível a gente ver até ele em campo contra o Cruzeiro na quinta-feira. O Caio, eu concordo com você que foi a primeira partida que correu dentro de uma normalidade, 11 contra 11, sem o campo estar alagado, e ele correspondeu totalmente à expectativa. Aqui a minha projeção, o que eu imaginava do Caio, exatamente o que ele fez no jogo. Um jogador que tem bastante força, então não comprometeu em nada no sistema defensivo e foi muito positivo no ataque. É um jogador, acho que às vezes subestimado, que tem um grande potencial, e é mais uma possibilidade para a carreira do Caio, provavelmente. Isso não quer dizer que ele não vai voltar para a posição dele de origem e que daqui a pouco possa voltar os outros laterais, mas ele é uma opção de fato que eu tenho e a sensibilidade que eu tinha de que aconteceu o que aconteceu hoje no jogo. Tá? Não, o Fred ele é um jogador que o Fred ele ficou um tempo se cuidando, voltou a treinar faz pouco tempo, a gente está com bastante cuidado com o Fred e a presença dele no banco e no vestiário, ele traz muita coisa positiva, só dele estar junto. Ele é um cara adorado pelos jogadores, idolatrado, assim como torcedor. E é um cara que eu tenho um respeito também, um carinho, uma admiração por tudo que ele fez na carreira. Eu tive o prazer de jogar com o Fred quando eu estava mais perto do fim da minha carreira, ele começando a dele. E ele está junto, futebol não é feito só daquilo que acontece dentro do campo. Tem outras coisas que são muito importantes. E o Fred soma muito. É uma presença, uma figura meio única dentro do Fluminense. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, prazer novamente estar aqui. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria te perguntar insistir um pouquinho sobre essa questão Wellington e Nonato, porque você escolheu o Nonato hoje, ele foi muito bem, participou do primeiro gol, né, começou a jogada, basicamente recebeu do Samuel e deu aquela esticada para o Arias, né, que deu assistência para o Cano. Então, por que você vinha utilizando o Wellington? Isso porque a torcida mesmo não entendia, então eu estou perguntando aqui, meio que entre aspas, em nome da torcida. E quando o Fluminense fez o gol logo no comecinho, por que o Fluminense não continuou apertando, até se retraiu demais, teve menos posse de bola, um pouquinho menos, quase igual, mas menos posse de bola no final do jogo, né, no somatório. Mas por que não deu uma apertada? Até teve um lance que o Luiz Henrique... Eu acho até, vou deixar o David continuar a pergunta, mas eu acho até que logo após o gol, o Fluminense até continuou, né? Passou uns 15, 20 minutos ali, mais ou menos, apertando ainda, né? Parou no meio do primeiro tempo, né? Mas após o gol continuou, teve 2 chances, inclusive. Tentou puxar um contra-ataque, mas o time não acompanhou, o bloco ficou todo atrás. Aí eu queria te perguntar essas 2 coisas. O time não foi treinado para baixar o bloco, aconteceu um pouco parecido com o Flamengo, quando a gente fez o gol. É uma tendência que acontece muito aqui no futebol brasileiro. A gente diminuiu o ritmo e não precisava mesmo. Nesse sentido eu concordo com você, tanto é que a gente voltou com uma maneira diferente, a gente estava ganhando 2-0 no jogo, a gente estava subindo o bloco. Para subir o bloco a gente precisa poder fazer pressão na bola, senão você não consegue tirar o time de trás. O ponto positivo em relação a isso, não tem nenhum problema nenhum ter menos posse de bola. O Avaí, como Fortaleza, lá, quando eles tiveram o posse de bola, e a gente precisou ficar atrás contra o Flamengo, os momentos que foram atrás também, eles não produziram absolutamente nada. Então o jogo estava 1-0, também é uma estratégia. O que a gente não pode fazer é ficar no meio do caminho, como aconteceu contra o Atlético Goianiense. Ou se você pressionar e adiantar a linha de marcação, que é a preferência que eu tenho para que o time jogue, tá tudo ok. E se você baixar e fechar os espaços, fica muito difícil para o outro time entrar. Só que você fica com menos possibilidade de puxar contra-ataque. Em relação à tua pergunta ao Wellington e ao Nonato, a gente tinha que pensar um pouco, a torcida tem todo o direito de fazer os questionamentos. A gente que milita no meio do futebol, jornalistas e treinadores,
tem que tomar um pouco de cuidado e ter um olhar um pouco mais técnico. Ou será que eu não entendo nada de futebol e eu botei o Wellington e ele não fez partidas boas? Se a gente pegar, qualquer um quiser mostrar as partidas, quiser ver as coisas boas do Wellington, eu mostro para vocês. O que acontece, imagina você que está fazendo essa pergunta, lá vem questionamento, como é que é ser o Wellington? Como é que é ser um jogador de futebol? Sendo vaiado. Entrar com o time 2-0, você não vai assim como o Pinedo, como o William. Esses caras não têm valor. É assim que a gente vai matando o jogador no futebol brasileiro. E se é um jovem, a gente faz a mesma coisa. E o torcedor está fazendo o papel dele de torcer. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, que tem uma pessoa ali atrás. E esse é um cara que tem muito valor. Ele é um grande cara. Ele jogou em muitos times grandes, sempre teve valor, sempre, e quase, pode olhar, sempre quase está jogando. E o cara consegue jogar com uma pressão dessa. Então, assim, ser jogador não é uma coisa fácil. E o Wellington é um forte. Isso é o meu testemunho. Não quer dizer que ele vai jogar titular, assim, o Nonato foi bem, talvez seja mantido, mas o Wellington é um cara forte, é uma pessoa digna, é um homem de muito caráter. Como os outros, como o Pinedo e como o William. O William eu tentei levar para ele em quase todo time que eu trabalhei. Às vezes as pessoas passam por um momento que não é bom. Mas são grandes jogadores, são grandes pessoas. A gente tem que respeitar um pouco mais as pessoas, quem milita no meio. Estou falando do torcedor, o torcedor tem todo o direito de vaiar, discordar. Cara, eu vou até dar pausa aqui pra poder não estender muito. Mas eu vejo que, assim, Diniz, eu concordo com tudo que ele tá falando. Eu sempre falo isso daqui, eu nunca vou chamar jogador de lixo, nunca vou fazer nada disso, obviamente. Sempre tem todo esse cuidado aqui, não chamar jogador de mau caráter e tal. Não sei que o cara seja mau caráter, né, na acepção da palavra. Acho que só um jogador até hoje eu fiz isso daqui. Mas ele tá falando ali, ele tá falando, quem milita no meio, quem trabalha no meio, jornalistas, treinadores, etc., tem que ter cuidado com o que falam do jogador. A pergunta do David foi completamente respeitosa, né, assim. Até onde eu vi, ele perguntou, o Wellington, a torcida tava criticando, ele perguntou por que o Wellington não vinha jogando. Porque o Wellington vinha jogando e agora ele preferiu o Nonato. Foi respeitosa, assim, não teve, né? Agora, do outro lado, ele fala, a torcida tem todo o direito de fazer isso. Mas ali do outro lado tem um jogador, tem a família. Exato. Mas ninguém falou, nenhum jornalista falou que ele não tinha um jogador, nenhum jornalista chamou ele de lixo. Pelo menos eu espero eu que não, né? Isso demonstra muito do caráter da pessoa. Quem pode até estar fazendo isso é o torcedor. Então ele tem que se decidir, ou ele tá falando do torcedor, ou ele tá falando do jogador, assim. Acho que ninguém tá vaiando o Wellington. Ah, o Wellington é mau caráter! Ah, é mau caráter. Não, tá olhando e falando, pô, o Wellington é muito ruim. O cara vai porque o cara não tá jogando bem, pô. Ele não tá desempenhando bem o trabalho dele. Acho que não teve nenhum caso. Vou entrar aqui até num tema mais polêmico, que é diferente, por exemplo, se for lá e fizer como fizeram com o Robson, lá no Fortaleza. Um cara que, pô, se entrega muito em campo. Perde gol. Mas se entrega muito em campo, o cara mais forte, pegaram um capacete de moto e deram na cabeça do jogador, pô. Aí isso eu acho que ultrapassa o limite. Completamente. Porque ali você não tá batendo no jogador Robson. Você não tá criticando o trabalho, não. Você tá indo lá pegando e agredindo o cara, pô. Agora, a vaia da torcida e a crítica jornalística, eu, pelo menos, a crítica jornalística, né? Não tô falando do mau caratismo. Nunca vi passar do ponto com esses jogadores, não. Discordar de mim, eu vou procurar fazer o meu melhor. Mas a gente precisa saber defender mais as pessoas. Porque é muito fácil levantar uma questão como essa, porque a torcida, você fica... E praticamente a gente não tem defesa, a gente não defende o jogador. Não defende as pessoas. Aí fica esse massacre, aí o cara joga com a margem de erro quase zero. Não pode errar nada. Porque se ele errar alguma coisa, fica aquele negócio. Então ele tá criticando a torcida. Eu não sei se faltou coragem ao Diniz de criticar a torcida aqui. Ao fato de ter vaiado. Porque o Wellington não tá entrando pressionado porque o Globoesporte.com deu uma matéria falando que o Wellington não tá jogando nada. Porque isso não tá lá. Não tem isso lá. Quem tá fazendo isso é a torcida. Quando o Wellington bota o pé no campo e vem uma sonora vaia, pressiona ele, é a torcida. Então o Diniz aqui tá falando da torcida. Agiu quase zero. E ele pode falar isso, tá? E ele pode pensar isso daí. Também não tem problema com isso, não. Mas é da torcida. Pode errar nada. Se ele errar alguma coisa, fica aquele negócio. E o cara, a carreira dele construída, é um jogador de categoria, foi formado no São Paulo, da geração do Neymar, da geração do Lucas,
Foi titular dessa geração nos campeonatos sub-20, provavelmente, se eu não estou enganado. Depois jogou no São Paulo, teve um problema sério no joelho. Jogou no Vasco, jogou no Inter, e tá aqui jogou no Atlético Paranaense, foi campeão lá de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e está aqui no Fluminense. Então, o Wellington é um exemplo. Então a gente assim tem que tomar um cuidado um pouco maior para a gente não massacrar. Ali tem uma família por trás do cara. Repito, o torcedor tem todo o direito. Mas assim, quem faz parte do futebol tem que tomar um pouco de cuidado para fazer certas críticas com as pessoas, não ficar fazer parte desse massacre, que aí assim a gente perde ele, como perde se for um jovem, perde também, às vezes um talentoso, porque é muito difícil suportar isso. E o Wellington ainda bem que suporta. Mas praticamente qual foi a sua ideia em colocar o Wellington? Mandou bem agora o David. Eu vou repetir aqui. Mas taticamente, qual foi a sua ideia em colocar o Wellington? Porque é muito difícil suportar isso. E o Wellington ainda bem que Vocês suporta. vão conseguir ouvir. Praticamente qual foi a sua ideia em colocar o Wellington? Isso que eu não entendi nos jogos anteriores. A minha ideia Isso que eu não entendi nos jogos anteriores. taticamente, eu te falei, porque ele jogou bem. Porque ele tem passe, porque ele participa do jogo, porque ele é corajoso. Mais alguma coisa você quer? Ser jogador não é questão só tática. O cara tem que ter assim, o cara tem que ter fome, coisa que ele tem. Walter também. Tem que ser corajoso, que ele tem coragem. E ele é bom jogador. Se ele não fosse bom jogador, ele não teria jogado praticamente a carreira dele só toda ela em time grande. E para a insistência da sua pergunta, parece assim que você pode até discordar de mim. Mas eu provo pro ipsiliteris que ele é um cara que é bom jogador. Diniz, para encerrar, eu queria só te perguntar, 3 perguntas? insistir um pouco na atuação do time, uma análise sua hoje, o time criou bastante, sofreu pouco, que nota você dá, como você avalia esse jogo do time hoje, e a importância desse resultado antes de um jogo decisivo, né, Copa do Brasil, que você vai começar a decidir uma vaga nas quartas de final. Repete a primeira pergunta, por favor. É só uma análise sua mais da atuação do time hoje. O time criou bastante, fez só 2 gols, mas criou bastante, sofreu pouco atrás. A avaliação sua sobre a partida. Eu achei que foi uma das partidas mais equilibradas do time. Eu acho que a gente criou muita chance, soube se defender bem. Eles tiveram o lance do gol impedido e mais uma outra chance que eles poderiam marcar. E a gente teve 3 bolas na trave e outras chances assim claras assim para a gente fazer o gol, e a gente acabou não fazendo. Concordo com a pergunta que ele fez. Acho que a gente ter baixado um pouco sem necessidade, porque o time ele acaba jogando melhor quando ele consegue ser mais agressivo na marcação. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que a gente tem que começar a pensar agora no Cruzeiro, um time que está um dos grandes clubes do Brasil, que momentaneamente está na Série B, mas está fazendo uma grande Série B e é um time que a gente já está estudando para a gente conseguir fazer uma grande partida. E somando a tua relação, assim, aproveitar a entrevista para falar assim, o time de futebol ele passa por oscilações.Essa oscilação que o Fluminense teve, eu considero a oscilação de uma certa forma, nunca é para acontecer, mas acaba acontecendo. A gente teve uma partida de 10-1, a gente teve um jogo fantástico contra o Atlético Mineiro, e você lidar com essas situações de você não baixar, é igual baixar, começar muito bem e baixar o ritmo durante a partida. Para a gente conseguir fazer isso também é um treino. Então precisa acontecer os jogos para a gente achar um equilíbrio ideal para que o time consiga ser mais consistente. Então a gente espera que com o passar dos treinamentos e dos jogos a equipe consiga ter a consistência que teve hoje, repetidas vezes. Ok, gente, obrigado. Encerrando o coletivo do Fernando Diniz. Fluminense 2, Avaí 0. Sempre gosto de perguntar, ver se vai ter mais algum áudio. Eu vou botar o superchat aqui, vou ler os outros superchats, tá? Do Felipe Biancardi, porque ele fala disso daqui. Ele falou, Mané família, o Wellington tá um baita pereba, Diniz tá viajando. Diniz tá puto porque questionaram ele que a torcida não gosta do Wellington. Que loucura. Assim, ô Felipe, acho que você também entende isso, obviamente, né? A gente já conversou. Jogador tem família, é óbvio, como eu falei aqui, né? Eu sempre vou ser contra o cara ter a vida pessoal dele problematizada por causa do trabalho. Isso são coisas, né? Vou repetir o exemplo que eu dei aqui. O cara tomou uma capacetada sem estar de sacanagem. Aí tem o cara que tá de sacanagem. É o cara que não tá nem aí, etc. E eu não tô nem falando do sacanagem que todo mundo falando. Tô falando de sacanagem mesmo. É o cara tá tocando pagode no dia que era pra estar se recuperando de lesão. Esse tipo de coisa que, inclusive, ídolo nosso já fez. Agora, vamos lá. A gente volta aqui pro ponto. O Rodrigo falou aqui. Ninguém ofendeu a família de Wellington. E Diniz, aí quem que pode ter ofendido a família de Wellington? Um torcedor ou outro, como já teve comentário aqui. Pode ter torcedor, pode ter falado isso. Tá certo? Não.
Só que o Diniz sabe que se ele criticar a torcida, nesse ponto, ele pensa, ele tem a opinião dele, ok, ele pra mim tá errado, mas ele tem a opinião dele. Eu entendo quando ele reclama ali, ele fala, pô, a torcida não apoia o Wellington e isso pode fazer ele jogar mal. Eu entendo, beleza. Mas, cara, a torcida não apoia o Wellington porque um dia o Wellington entrou em campo sem ser vaiado. E ele não jogou bem. Então, não adianta esse determinismo. Dito isso tudo sobre o Wellington, não vejo essa crítica desenfreada entre jornalistas. Vou repetir mais uma vez aqui. Jornalistas. Eu não tô falando de torcedor. Tô falando de jornalistas. E dito isso tudo, a gente vai usar muito menos o Wellington agora, tá? Pode esperar. E numa época de confusão, então não, ele já não ia usar. Só que essa defesa dele ali, ele ganha ponto com o Wellington, que é um dos líderes do elenco, e isso é o tipo de coisa. Quanto mais você vai chegando perto do meio do futebol, mais você vai percebendo. Essa história de líder, isso é... Treinador valoriza muito isso, muito mesmo. Liderança de elenco, postura de jogador, confiança de jogador, isso tudo é muito analisado. Principalmente pelos treinadores. Então, esse tipo de coisa uma questão que eles valorizam demais, tá? Valorizam demais. Por isso que pessoas como o Wellington, mesmo se tiverem um futebol abaixo do reserva, podem ser titulares. E às vezes, inclusive, faz diferença, né? Não é o caso do Wellington. Mas ele não vai perder o Wellington. Ele vai tirar o Wellington do time e não vai perder o Wellington. Essa defesa de Diniz aí, eu tenho a certeza de que ele vai utilizar, tá? Eu tenho a certeza, aliás, que ele não vai utilizar mais o Wellington e essa defesa dele aí é, entre aspas, programada justamente para ele utilizar menos o jogador.